boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Independente do horário que você está vendo esse vídeo, o importante é que nós estamos juntos buscando ao Senhor. Isso é o mais importante. Mas antes de nós começarmos aqui, eu gostaria de agradecer a vida do pastor Glauco, da pastora Lígia, do Jonas, que não desistem deste projeto, que ficam ali buscando do Senhor como deve fazer, o tema da ministração, e louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um deles. E este tema dessa série de mensagens chama-se Tempo de Orar. Que bênção, que bênção. Oração é uma arma poderosa em tempos de guerra, em tempos de paz, em tempos de refrigério. Todos os momentos a oração ela é uma arma de defesa, é uma arma de ataque que nós usamos todos os dias da nossa vida. E antes de nós começarmos aqui, eu queria te pedir, convide as pessoas para que nós estejamos juntos, que a palavra diz que onde estão 2 ou 3 o Senhor se faz presente. Então que esse momento seja um momento realmente que nós nos separemos para buscar ao Senhor de todo o coração, crendo que Ele é fiel e justo, que Ele está ouvindo o nosso clamor, que Ele está atento à nossa oração e que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? E neste tempo nós vamos falar aqui, eu vou destrinchar um pouquinho os tópicos que nós vamos falar. Será hoje que eu vou falar sobre oração e intercessão. Depois nós temos os temas de confissão, petição e entrega, adoração e gratidão. Isso tudo vai fechar ali o nosso ciclo sobre esse tempo de orar. E que essa série de mensagens possa acrescentar no seu devocional algo importante. Se tem algo aqui que você já pratica, amém, compartilhe conosco depois, vai ser bênção. Se tem algo que nessa série de mensagens o Senhor colocou no seu coração e você colocar em prática e tiver frutos, compartilhe também, para que o nome do Senhor seja exaltado, amém? Então neste momento eu gostaria de te convidar, vamos juntos buscar ao Senhor neste tempo de oração, em nome de Jesus, amém? Pai, nós estamos aqui nesta noite, neste dia, nesta manhã, buscando ao Senhor. A tua palavra diz que onde estão 2 ou 3 o Senhor se faz presente. Pai, eu não sei em que momento esse vídeo chegar sobre a vida desta pessoa, desta casa, desta família, mas eu quero te pedir, Senhor, que o teu reino venha, que a sua vontade seja feita, que nós não nos percamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nas nossas ações, nas nossas reações. Toma a vida desta casa, desta família, deste homem, desta mulher, deste jovem, que eles sejam preenchidos pelo Senhor e que haja paz agora, em nome de Jesus. E tudo que o inimigo está intentando para roubar este momento de estarmos juntos na tua presença, Pai, eu te peço agora que o teu Espírito, juntamente com os teus anjos, agora aniquilem, Pai, as forças do mal, para que seja feita a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos, glória a Deus. E eu quero aqui começar, para nós darmos aqui a palavra, para nós começarmos com essa oração e intercessão. Qual a diferença, como que nós colocamos isso em prática, o que a palavra nos ensina e tem nos acrescentar neste dia a dia. Amém? Então vamos lá. Como está lá Mateus 6, do 5 até o 8. Mateus 6, do 5 até o 8. Jesus nos falando, né? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que te vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muitos falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedir. Falei, uau, essa parte ali, Jesus nos ensinando, tem tantos tesouros nessa parte escondido, que o Senhor nos falando como nós orarmos, né? Então assim, eu entendo que oração, ela é algo exclusivo, é algo íntimo, nosso com o Pai. Eu entendo que quando Jesus fala para nós, vá para o seu quarto, ele está falando assim, olha, tire um tempo de você e o seu pai, sozinhos,
Para quê? Para que você ouça a voz dele, para que nós recebamos dele. E é neste momento íntimo de oração com o Pai que tudo ali é destrinchado, que nós entregamos ao Senhor o nosso coração, que nós entregamos a Ele a nossa gratidão, que nós entregamos a Ele as nossas petições, os nossos sonhos. É ali que nós ouvimos a voz dele para sermos direcionados. Então é neste momento nós precisamos entender que eu e você, nós precisamos separar um momento fora da nossa rotina, fora da igreja, mas que seja nós e o Pai no nosso secreto. Como tem andado o seu secreto? A pergunta que o Senhor nos fica hoje: como tem andado o meu e o seu secreto? Nós temos nos escondidos debaixo das asas do Altíssimo para entregarmos a Ele as nossas orações, orações de agradecimento, oração de petição, oração de intercessão. Nós temos separado o nosso secreto com o Pai. E aqui eu coloquei algo assim: não é só orar, nós precisamos orar com fé. Parece algo básico, mas muitas vezes, mediante o nosso tempo, o nosso dia a dia, nós começamos a fazer orações repetitivas, Como o Senhor mesmo falou assim: eu não faço orações repetitivas, Ele é o nosso Pai, Ele está vivo. É a mesma coisa se nós chegarmos e começarmos a conversar e todo dia falar a mesma coisa. E aí, tudo bem? Como está? Você está bem? E nós não conseguimos nos relacionar. Nós precisamos, a oração feita diariamente no nosso secreto, nós vamos começar a conversar com o Pai algo novo, não orações repetitivas. Então nós vamos aqui que eu preciso orar com fé. Está lá em Hebreus 11, 6. Hebreus 11, vamos aqui, eu já marquei. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, quando nós entendemos o que é. Quando nós estamos no nosso secreto, só nós e o Pai, eu preciso ter fé. E fé no quê? Fé no que Ele é galardoador, fé no que Ele está vivo, fé que os planos dele são maiores do que o meu, fé que nada saiu do controle dele, fé e crer e acreditar que as promessas deles irão se cumprir. Então eu preciso o quê? Eu preciso me aproximar, crer que Ele existe, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Porque se nós formos para o nosso secreto e ficarmos ali e nós não tivermos fé, ou a nossa mente estiver pensando em algo, nós estamos perdendo o que tem, irmãos. O Senhor quer que nós nos aproximemos dele como um Pai e com fé, muita fé, que o nosso coração tenha fome, sede da palavra, fome e sede da justiça, fome e sede da que as promessas dele se cumpram. E através disso, através dessa comunicação de que nós estarmos ali separando esse tempo para Ele, que Jesus nos falou no secreto, a nossa fé, eu vou buscar, ela vai o que? Produzir em nós intimidade. Eu me torno íntimo, porque aquele momento já se tornou parte da minha rotina. Eu preciso ter fome e sede de estar ali com Ele e de ouvir o que Ele tem, qual a direção que Ele tem para aquele momento, para aquele dia. E isso também eu preciso quando eu busco e eu entendo que o Senhor, Ele quer que nós limpemos o nosso coração, confessar a Ele. Eu preciso chegar diante do Senhor com o coração limpo. Às vezes eu vejo assim, algumas pessoas falam pra mim, falam: mas eu não consigo fazer como você faz. Eu até tento lembrar de como você faria, e eu glorifico o Senhor por isso, porque o Senhor tem mostrado a face dele. Mas o que nós precisamos entender é que o Senhor, Ele não procura palavras bonitas. Ele não procura uma conjugação de verbo perfeita para que Ele se cumpra as palavras dele. O que Ele precisa? Um coração limpo e quebrantado, Então isso Ele não rejeita, Então o que nós precisamos é entregar ao Senhor. Eu entrego a minha fé, eu vou buscá-lo por intimidade, eu vou buscá-lo no meu secreto. E as palavras que eu falo, na verdade, elas não têm importância. O que Ele quer é que eu apenas entregue a Ele aquilo que está dentro de mim. Não através somente, se eu consigo falar com palavras bonitas, glória a Deus por isso. Mas o que importa é a comunicação, como você fala com o seu Pai. Ele quer saber o que está dentro do seu coração. E eu ouço também algumas pessoas dizerem assim: mas o Senhor já sabe. Eu sei que Ele sabe, irmãos, mas é através da conversa que nós produzimos intimidade. E a intimidade, a conversa com o Pai é oração, é orar com ação. E nisso também eu lanço fora a timidez.
né? Porque quando nós adentramos perante um pai, né, um pai protetor, provedor, zeloso, um pai que tem ciúmes de nós, um pai que ama e que corrige, eu não tenho timidez, eu não tenho por que esconder, né? Eu não preciso falar, olha, se eu tenho alguma falha dentro de mim, falar, pai, eu preciso da sua ajuda, porque olha isso, eu reajo assim, eu faço isso, isso não te agrada, me ajuda, né? E nisso nós vamos o quê? Conforme nós vamos orando e nós vamos buscando, o Senhor vai nos capacitando a muitas vezes deixar de lado aquilo ou a transformar, né? Tem aquele livro maravilhoso, Temperamentos Transformados, porque muitas vezes tem coisas dentro de nós que parecem são enraizadas e que não mudam, irmãos, mas muda. Tem coisa que é mais rápida e tem coisa que é mais lenta, assim como qualquer processo na nossa vida. Tem uns que são mais rápidos, outros são mais lentos, mas o que? A partir da hora que eu persisto, que eu resisto ali ao inimigo, o Senhor, ele transforma aquilo, ele tem o poder de transformar aquilo que é maldição em bênção, e muitas vezes nós temos ações, reações que são malditas, e o Senhor transforma em benditas, amém? Aí eu também coloquei aqui que a minha comunicação precisa ser verdadeira, dentro dos princípios, não bonita, né? Que foi o que eu falei anteriormente. O Senhor não está procurando palavras bonitas, Ele está procurando uma oração sincera, verdadeira e dentro da palavra. Porque se eu orar fora da palavra, não tem como, o Senhor, Ele não responde, porque Ele é fiel. Então Ele deixou as escrituras, Ele deixou a palavra para que sirva para nós como base. A minha oração precisa estar dentro dos princípios da palavra. Para quê? Para que se cumpra. Porque a promessa que Ele deixou está dentro e Ele é seguido por princípios, né? Eu não posso pedir ao Senhor, mata o outro, né? Não está escrito. O Senhor fala para nós orarmos por aqueles que nos perseguem, abençoar os que não amaldiçoam. Não tem como da minha boca sair palavras de maldição. E também algo que eu aprendi muito e tenho aprendido constantemente, porque eu acredito que nós nunca sabemos o suficiente, né? No meio da oração nós consigamos discernir a voz do Senhor, porque a voz do Senhor é a voz como de muitas águas, é a voz do Senhor que vai nos direcionar quando a atitude que nós temos que tomar, uma ação que nós precisamos agir. Então a voz do Senhor, ela é discernida através de oração. Conforme eu oro, que eu busco o Senhor no meu secreto, eu vou adquirindo intimidade, eu vou aprendendo a ouvir a voz dele. E eu marquei um versículo aqui, que Jesus mesmo falando através de uma parábola, o quão é importante nós discernirmos a voz do Senhor. Tá lá em João 10, do 1 até o 18, João 10, aqui, do João 10, do 1 ao 18. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Irmãos, quando eu leio essa palavra, e Jesus ele fala tanto da voz, que as ovelhas seguem a sua voz, que as ovelhas não seguirão o estranho, porque não conhecem a sua voz. Aqui o porteiro abre, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora, ele as conduz, porque há tudo através da voz. Então nós vemos aqui que ele conduz, nós vemos aqui que ele direciona, nós vemos aqui que não seremos enganados. Por quê? Porque conhecemos a sua voz. Irmãos, mas é impossível nós reconhecermos a voz do Senhor se nós não temos o hábito de orarmos ao Senhor. Por quê? Porque vai ter momentos da nossa vida que vai estar um circo pegando fogo, literalmente falando, e se eu não tenho a voz do Senhor audível, a voz do Senhor perfeitamente discernida na minha mente, na minha alma e no meu espírito, eu vou pelo caminho errado, eu vou ouvir palavras, profecias que não são do Senhor e me levarão para o caminho errado.
e ali eu vou me frustrar, e quando eu me frustro, eu vou entender o que? O Senhor não me ouviu, o Senhor não me respondeu, Ele falou e está demorando. Irmãos, isso não vai ocorrer se eu e você soubermos ouvir claramente a voz do Senhor. E a voz do Senhor, Ele vem através de oração, de intimidade. Nós aprendemos a ouvir a voz dEle através do dia a dia, da intimidade com Ele. Amém? E também a oração aqui, ó, em Mateus 7, do 7 ao 12. Mateus 7, do 7 ao 12. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, bato e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai de vocês, que estás no céu, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois essa é a lei e os profetas. Como que eu peço? Como? Através de oração. Como que eu peço? E a gente não tá falando de todo dia chegar e falar, pai, me dá um carro, pai, me dá uma... Todo dia, pai, me dá um carro, pai, me dá um carro. Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma oração que nós vamos chegar diante do Pai e apresentar a Ele como uma conversa. Pai, eu tenho um sonho de ter este carro assim, 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 assim. É da tua vontade? Senhor, se for da tua vontade, libera para mim. Então nós estamos conversando com o Pai, expressando a Ele o que nós queremos e crendo que Ele, segundo a boa vontade dEle, é galardoador, Ele recompensa os filhos. E isso em todas as áreas. Eu dei esse exemplo, mas nós falamos, isso é algo que, Senhor, é da tua vontade que eu tenha esse carro ou essa casa. Porque às vezes, irmãos, é algo que nós queremos, mas isso talvez seja para perdição, talvez seja algo, por exemplo, poxa, eu quero tanto e não aconteceu, né? E mas por quê? Porque, por exemplo, uma casa, se o Senhor te desse essa casa, será que eu não ficaria só ali e esqueceria do Senhor? É um exemplo, né? Então, por isso que quando nós pedimos algo ao Senhor em relação a isso, nós falamos, Senhor, é da tua vontade, porque se for da sua vontade, libera. E se for da vontade do Senhor, irmão, se aquilo for para bênção, o Senhor vai liberar. É diferente de por enquanto nós estamos clamando por salvação. Nós sabemos que o plano do Senhor é salvação. Então o que nós liberamos? Nós liberamos a palavra. Senhor, eu profetizo que sobre a vida dessa pessoa a cura, a libertação e a salvação no teu nome. Eu profetizo que sobre essa pessoa ela terá fome e sede de te conhecer. Então são orações que nós vamos ali aprendendo e conversando com o Pai, porque Ele é uma pessoa. Eu não vou chegar, no exemplo, no meu pai e falar, olha, pai, me dá um carro, porque eu quero esse carro assim, assim, assim. Mesmo que ele tenha condições, nós vamos chegar, pai, eu gostaria, eu quero, né? Porque nós temos respeito, porque nós temos referência, né? Porque nós procuramos saber o que tá para aquela pessoa. Então assim também é com o nosso Pai. E esse pedir, dar-se-vos-á, eu creio também que isso é uma coisa que nós precisamos clamar ao Senhor, né? Pedir os dons, pedir a revelação, pedir discernimento de espírito, discernimento de situações, discernimento das situações, do que está nos ocorrendo. Isso tudo está nas mãos do Pai. Quando ele fala de sabedoria, né, ele fala que a sabedoria ela é mais rica, ela é melhor do que o ouro, e está com ele, irmãos. Se está com o nosso Pai, nós precisamos clamar, Pai, libera sobre mim, libera sobre nós palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de revelação, o dom em servir, um dom em profetizar, né? Aos dons, e o Senhor Ele quer derramar sobre nós dons e talentos, e isso será feito através da oração. Amém? Então eu pude aqui compartilhar um pouco do que é oração, do que o Pai, um pouquinho, irmãos, tem muita coisa ainda. E nós precisamos entender que o Pai nos trata individualmente, não é uma regra, né? Quando nós começamos ali no princípio, Ele falou ali, né, para nós não fazermos orações repetitivas. Eu entendo que a oração, ela é algo individual, que eu e você, eu chego de um jeito, você vai chegar do outro, mas o importante é que nós vamos à presença dele no nosso secreto, e nós vamos ali começando a conversar com ele e permitir que o Espírito ministre em nós, porque muitas vezes nós não vamos conseguir, mas o Espírito consegue.
E agora, neste momento, eu quero falar um pouquinho de intercessão. Intercessão nada mais é do que nós fazemos no nosso secreto em favor da nossa vida, em favor dos nossos sonhos, em favor do nosso crescimento espiritual, emocional, psicológico, financeiro, em favor do outro. E nós temos muitos exemplos na palavra de pessoas que intercederam. E aqui eu quero começar também um pouquinho Mateus 8, um pouquinho aqui para frente, Mateus 8, do 5 ao 10. Mateus 8, do 5 ao 10. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e o outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Então nós estamos falando aqui dele, desse centurião, que ele foi até Jesus pelo servo dele, E a fé dele foi tão grande que ele falou: não precisa, basta uma palavra, Então, se nós formos ver, esse centurião, ele colocou tudo em prática que nós falamos anteriormente, de intimidade, de fé, de buscar o Senhor, de pedir ajuda, de clamar. Só que ele fez isso o quê? Intercessão. Ele intercedeu pelo outro. E o servo dele recebeu a cura por causa da fé dele, por causa do posicionamento dele. Então o que o Senhor espera é que eu e você, em muitos momentos da nossa vida, sejamos como esse centurião. Que nós venhamos para o Pai, nós venhamos à sala do trono, à presença dele, não em favor só de nós, mas em favor do próximo, em favor do outro, que às vezes naquele momento não tem fé, naquele momento está doente. E basta um, irmãos, basta um. E eu e você neste momento podemos ser este um, que vamos levar a graça, o favor, a misericórdia, o milagre do Senhor para outra pessoa. Eu peguei aqui também um outro exemplo de intercessão, tá lá em Daniel 9. Daniel 9, do 1 ao 19. Daniel 9. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei ao Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei: Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o seu povo. Senhor, tu és santo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distante, em todas as terras pelas quais nos espalhaste, por causa da nossa infidelidade contigo. Ó Senhor, nós e os nossos reis, nossos líderes e os nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Nós te demos ouvidos, Senhor. Aliás, não te demos ouvidos, Senhor, nosso Deus.
nem obedecemos às leis que nos destes por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Cumpriste a palavra proferida contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como se foi feito a Jerusalém, conforme está escrito na lei de Moisés. Toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos das nossas maldades e obedecendo a tua verdade. Ó Senhor, não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim, nós não lhe temos dado atenção. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém, do teu povo, de zombaria para todos que te rodeiam. Ouve, nosso Deus, as nossas orações e súplicas do teu servo. Por amor a ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade, o teu povo levam o teu nome. Irmãos, que oração é essa? O coração de Daniel, um homem que estava ali, que não se curvou, ele assumia diante do pai dele, não somente os pecados dele, mas o pecado de toda a cidade, de toda a nação. Ele chegou diante do Senhor: Senhor, somos pecadores, temos errados. Pai, em nome de Jesus, que isso seja sobre nós, que o nosso coração seja um coração humilde a buscarmos a presença do Senhor, que não haja em nós soberba, que não haja em nós santidade, eu sou santo, que eu sou. Não, irmãos, Ele é tudo em nós, nós não somos nada. É necessário que nós diminuamos e Ele cresça. E Daniel aqui orou, e você vê que ele clamava, ele entregava diante do Senhor orações, súplicas, intercessões, não em favor dele, mas em favor de todo o povo. O povo estava assolado, o povo estava desolado, o povo estava meio que abandonado por causa da multidão de pecados. Então nós podemos, o que o Senhor nos ensina agora é que através da intercessão, sim, nós podemos também confessar pecados de nação, pecados dos nossos filhos, nossos pecados, pecados de familiares. Através da intercessão isso é possível. E nós sabemos o final que teve aqui, né? O Senhor enviou o arcanjo, o anjo, teve aquela guerra, e nós sabemos o final do livro de Daniel, né? Então essa oração é um exemplo de uma oração poderosa intercessória, que nós podemos pegar como exemplo e orarmos também, né? E você vê aqui, ele confessou pecado, ele apresentou ao Senhor o coração humilde, ele apresentou ao Senhor gratidão, tudo em uma oração de intercessão. Temos aqui também, caiu aqui. Temos aqui também um outro exemplo que eu marquei, está em 1 Reis 13:6. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Mais um exemplo de que a oração, quando nós fazemos pelo outro, o Senhor ouve, o Senhor age, e esse benefício chega em outra pessoa através do posicionamento de um intercessor. Amém? E ali também outro exemplo que muito forte, muito poderoso, eu acho que é o capítulo que eu mais amo da Bíblia, está em João 17, e... peguei errado. Peraí, João 17, vamos aqui, peraí, gente, tá chegando. João 17, 20. Jesus, minha oração, Jesus ali estava intercedendo, né? Antes ele viu ali que ele orou por ele, a gente pega os capítulos, os versículos anteriores, né? Ele orou pelos discípulos também. E eu quero chegar nessa parte aqui, no João 17, 20. Minha oração não é apenas por eles.
Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que o que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e esse sabe que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Irmãos, é lindo de nós pensarmos, de nós termos aqui na palavra uma oração do próprio Jesus orando por nós. Eu oro por aqueles que hão de crer na palavra. Nós somos estes, eu e você somos essas pessoas que hoje cremos na palavra de Jesus. Então ele orou por nós. Então essa oração intercessória segue sobre a minha vida, a sua vida e a nossa descendência e a descendência da nossa descendência. Amém? Então nós temos aqui, nós conseguimos identificar o poder da intercessão, né? O quanto ela é poderosa, o quanto ela fica, o quanto nós colocamos sementes para a nossa descendência, para uma geração, através da oração. E aqui para finalizarmos, mediante tudo isso, se tem momentos da sua vida que nós não estamos conseguindo, nós temos aqui um exemplo lindo e maravilhoso, que está lá em Romanos, Romanos 8, 26, 27. Opa, saiu. Romanos 8, 26, 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aleluia! Esse versículo, ele deixa para nós o quê? Muitos momentos da nossa vida, nós podemos estar assim: Senhor, eu não tenho mais o que orar, eu não tô conseguindo, parece que não está acontecendo. O que nós vamos clamar? Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito Consolador, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Expresse a minha oração agora diante do Pai. Expresse ao Pai aquilo que eu não estou conseguindo expressar, mas que tu sabes. Irmãos, essa é uma oração de intercessão, uma oração própria, uma oração de intercessão pelo próprio. Pai, muitas vezes eu não sei o que essa pessoa está pedindo, o que essa pessoa está precisando, mas o teu Espírito sabe. Então, Espírito Santo, interceda em favor desta pessoa, para que se cumpra a vontade do Pai. Então nós entendemos aqui que o Espírito Santo, ele é necessário estar conosco nas nossas orações e nas nossas intercessões, porque muitas vezes nós não vamos saber, mas ele sabe. Amém? Então, irmãos, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, um pouquinho de oração e intercessão, um pouquinho do que é uma diferença entre uma e outra, que na verdade elas são diferentes, mas que elas acabam se unindo. É só realmente nós colocarmos diante do altar do Senhor aquilo que nós fazemos por nós em favor do próximo. Quando nós fazemos isso em favor do próximo, isso se torna uma intercessão, né? E aí nós vamos aprender aí ao longo da série como nós fazemos. A gente já colocou aqui um pouquinho os versículos que fala que o Senhor quer que nós apresentemos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas frustrações, os nossos sonhos, as nossas gratidões. Então tudo isso faz parte de uma comunicação, assim como nós nos comunicamos e estamos juntos. Amém? Então era isso. E eu gostaria aqui que você agora comigo orasse, que nós pudéssemos orar e pedir ao Senhor que Ele continuasse conosco e que Ele aperfeiçoasse, porque a tua palavra diz, né, Senhor, aleluia, que Ele é fiel e justo e Ele vai cumprir a boa obra que Ele começou na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nesta noite, neste dia, nesta manhã, porque o Senhor é fiel. Nós te louvamos porque o teu Espírito está conosco e nós não estamos sós.
Nós te louvamos porque o Senhor é o próprio Senhor que nos capacita, Senhor, até quando nós vamos abrir os nossos lábios e louvar e exaltar e pedir e clamar e suplicar ao Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é um Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito adentre cada lar agora e tome homens e tome mulheres e tome jovens, adolescentes nas tuas mãos, e que eles sejam preenchidos pelo teu amor, e que haja fome e sede de estar em ti através da oração, no secreto, Pai, no secreto, no escondido de cada lar. Em nome de Jesus, Pai, toma este tema, essa série nas tuas mãos e faz o teu querer. Capacita, Senhor, cada ministrador a falar aquilo que está de acordo com o teu coração, segundo a tua palavra, porque o Senhor responde segundo os teus princípios. Nós oramos, Pai, te clamamos. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa, Senhor, a tua igreja, como somente o Senhor pode fazer. Abre as comportas dos céus e derrama os dons, e derrama sabedoria, e derrama alegria, e derrama, Senhor, palavras de revelação e profecia sobre a tua igreja, Pai. Nós oramos e clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue te capacitando para que a sua vida de oração seja uma vida diária de fome e sede, e que a sua voz, a voz do Espírito, ministre dentro de você, e que eu e você todos os dias consigamos discernir o que Ele tem para nós, para nossa casa e para nossa família. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus e nos encontramos.